Em 2022 se completam 30 anos do assassinato da atriz Daniela Pérez, e com o lançamento do documentário Pacto Brutal da HBO Max, que conta essa história por quem viveu ela de perto, muitas pessoas que não eram nascidas em 1992 tiveram acesso a essa história tão chocante pela primeira vez. Tudo que esse vídeo aqui vai falar sobre esse crime já foi dito. Se você quiser saber mais do que isso, sobre a história real, você vai assistir o Pacto Brutal. E esse vídeo vai falar sobre a novela de Corpo e Alma, a ficção que infelizmente embalou essa história real. Qual era a trama da novela? Qual era a audiência da novela antes disso tudo acontecer? Ela era um sucesso? Como a trama da novela seguiu depois do ocorrido? De Corpo e Alma de fato nunca vai ser reprisada? São essas curiosidades que naturalmente surgiram na cabeça do público esse ano e que o TV de Tubo vai responder aqui. De Corpo e Alma já começava com uma marca muito importante, já que, afinal de contas, era a primeira novela da autora Glória Pérez escrevendo solo, depois de anos trabalhando com nomes como Gilberto Braga e Janete Claire. Essa novela tem um fato interessante porque ela é uma das únicas produzidas em formato de coprodução, em parceria com a emissora portuguesa SIC. Por isso, Portugal recebeu a transmissão da novela ao mesmo tempo que o Brasil também recebeu. E essa obra tinha começado com o pé direito, porque desde o começo já era a maior audiência registrada na carreira da autora, com média de 51 pontos no Ibope. Pela trama da novela, a gente pode deduzir que esse sucesso todo no começo estava se dando pela surpresa do público em se deparar pela primeira vez com traços que hoje a gente sabe que são característicos da escrita da Glória. O foco em temas considerados tabus, geralmente ali num formato de merchandising social, costurados por uma trama principal bem romântica e bem folhetinesca. O plot principal da novela discutia a doação e o transplante de órgãos, que se hoje em dia já é um assunto difícil, você pode imaginar em 1992. Esse tema era tratado através dos personagens principais Diogo, interpretado pelo Tarcísio Meira, e Paloma, interpretada pela Cristiana Oliveira, que, vale ressaltar, estava chegando na Globo pela primeira vez depois do sucesso estrondoso de Pantanal. O Diogo é um juiz honesto que tem um casamento em declínio com a personagem da Beth Faria, Antônia. O Diogo tem uma amante porque ele é perdidamente apaixonado, a Betina, interpretada pela Bruna Lombardi. Ele tem planos de fugir com ela, mas desiste na última hora por medo de abandonar a família. A Betina, perturbada com essa situação, acaba saindo de carro desembestada pela cidade e acaba sofrendo um acidente que provoca nela falência cerebral. E é aí que entra a personagem da Cristiana Oliveira. A Paloma era uma personagem com problemas cardíacos e depois de muita luta da família dela, recebe o coração da Betina em transplante. O Diogo acaba sabendo disso e ainda culpado e triste pela morte da sua amante, ele vai atrás da Paloma, achando que se ficasse perto dela ia poder ficar mais perto do coração da sua amada. Os dois acabam se apaixonando e a novela vai até o fim aí nesse conflito da Paloma, que não sabe se o Diogo teria se apaixonado por ela se ela não tivesse recebido o coração da Betina. Por causa dessa discussão levantada pela novela sobre a dificuldade no processo de doação e transplante de órgãos, só na primeira semana de estreia da novela, o Instituto do Coração de São Paulo, que não recebia nenhuma doação há meses, recebeu 9 órgãos para transplante. Mas é óbvio que, em se tratando de uma obra da Glória Pérez, hoje em dia a gente já sabe que a polêmica não pararia por aí, então a novela tinha outros núcleos que davam bastante o que falar e eu vou citar eles aqui rapidamente. O ponto mais polêmico da trama com certeza estava em cima do personagem Vitor, interpretado pelo Vitor Fasano. Ele era um cara que, manipulado pelo vilão Vidal, acaba trabalhando como stripper em um clube das mulheres. Lá ele se envolve com a Estela, interpretada pela Beatriz Segal, que é uma mulher rica e independente que frequenta o lugar. As discussões sobre etarismo e a relação entre homens e mulheres de diferentes idades pegou bastante na época e fez com que subisse e muito o número de clubes das mulheres espalhados aí por esse Brasilzão. Eri Johnson interpreta Reginaldo Freitas, que quem sabe fosse o personagem mais marcante dessa novela. Ele representava um movimento gótico que por alguma razão estava crescendo muito no nosso país na época. Para mostrar a dicotomia dessas figuras que eram românticas e melancólicas ao mesmo tempo que se vestiam dessa forma rebelde, a autora colocou o Reginaldo apaixonado platonicamente pela Yasmin, a personagem da Daniela Pérez. Ele tinha um altar com fotos dela, ficava sonhando com ela e coisa e tal. Aliás, já que a gente tá falando em Yasmin, afinal de contas, aonde entra a personagem da Daniela nessa história? A
Yasmin era irmã da Paloma, a protagonista, e fazia parte desse núcleo da família dela aí, com a mãe, que era interpretada pela Marilu Bueno, e o pai, Domingos, interpretado pelo Stênio Garcia. Além desse núcleo carregar a discussão sobre o transplante de órgãos no Brasil, eles ainda carregavam mais 2 assuntos polêmicos. A família sofre um golpe e tem todas as suas fontes de renda roubadas pela vilã Nájila, interpretada pela Natália Timber, que havia sido rejeitada pelo Domingos no passado, criando uma rixa eterna entre as duas famílias. Por causa desse golpe, a família é obrigada a se mudar pro Meyer e a se adaptar numa vida aí bem mais simples financeiramente falando. Pra piorar tudo, a Yasmin é apaixonada pelo Caio, o personagem do Fábio Assunção, que é o filho dessa vilã. Num enredo meio Romeu e Julieta, em que os dois se amam, mas não podem ficar juntos porque as duas famílias são rivais. O segundo assunto polêmico é porque quando eles chegam no Meyer, eles conhecem um personagem chamado Bira, que era dono de um ônibus clandestino e fazia um negócio com ele. O Bira é o personagem do assassino da Daniela Pérez na vida real. Não vale a pena a gente falar o nome aqui porque você sabe muito bem quem é. Esse assunto era polêmico porque o sistema dos ônibus clandestinos estava crescendo bastante no Rio de Janeiro na época. Até essa interação que acaba surgindo no meio da novela, o romance do Bira com a Yasmin, que na verdade só acontece porque ela tá tentando esquecer o verdadeiro amor dela, que é o Caio. É por causa disso que na vida real o crime contra a Daniela Pérez foi caracterizado como crime de ganância. O assassino não conseguia aceitar que o seu papel não estivesse crescendo além do que estava dito na sinopse. Ele queria que a Yasmin terminasse com o Bira e não com o Caio. É aí, infelizmente, na fase final da novela, no dia em que a separação da Yasmin com o Bira é gravada, já encaminhando a personagem para o seu final, o crime acontece. Como vocês sabem, o caso Daniela Pérez foi um escândalo de repercussão mundial e algumas providências precisavam ser tomadas literalmente do dia para a noite. Existia uma novela das 9 em curso. A vítima e o assassino faziam parte do elenco e a mãe da vítima escrevia a novela. Como resolver tudo isso? A TV Globo decidiu seguir com a novela e não terminar com ela, numa decisão que é polêmica até hoje. Se fosse hoje em dia, eu acredito que não teria a menor possibilidade dessa novela seguir até o final, mas a gente tá falando da década de 90, em que a produção, o produto telenovela, tinha um peso muito diferente do que tem hoje em dia. Para começar, Gilberto Braga e Leonor Báceres assumiram a trama da novela enquanto a Glória estava afastada, e esse período só durou uma semana. Eles ficaram então encarregados de dar um fim para a personagem da Daniela e ajeitar os rumos da trama para que a Glória pudesse voltar. Existem 2 versões sobre o porquê a Glória Pérez decidiu voltar tão rápido a escrever a própria novela. Uma é contada pelo Daniel Filho, que fala para a imprensa na época que a Glória teria dito a ele que voltar a trabalhar seria uma maneira de, abre aspas, não morrer junto com a filha. A segunda versão surgiu recentemente, esse ano, no programa Investigação Criminal aqui do YouTube, que estava abordando o assunto do crime e estava entrevistando a Carla Albuquerque, que fazia parte da produção da novela na época. Olha só o que ela disse. Saiu na imprensa que ela que tinha pedido para voltar a escrever, mas eu acho que não foi isso. Não, ela... E assim, o que a gente tem que entender, porque a Glória também tinha que pagar a conta. A Glória também tinha, entendeu? Foram muitas coisas muito doloridas. E assim, e você não recebeu o apoio da sua empresa, porque era isso que a TV Globo tinha que fazer. Mas ali era só dinheiro. Essa versão, como você pode ver, conta aí mais alguns detalhes que normalmente não são mencionados. Seja como for, a Glória realmente voltou a escrever a novela depois de uma semana num ato que, seja forçado ou não, demonstrou realmente uma enorme força por parte dela. A solução dada para a personagem Yasmin foi mandar ela em uma viagem de estudos de dança no exterior, com direito até a uma cena no aeroporto filmada por uma dublê. O personagem do assassino simplesmente desapareceu sem nunca ter tido uma explicação. Além disso, a Glória Pérez incluiu, através do personagem do Tarcísio, que vale lembrar era um advogado, mais 2 assuntos à novela: a morosidade da justiça e a inadequação do Código Penal. A Carla Albuquerque, nesse mesmo Investigação Criminal, conta que, obviamente, também foi muito difícil para a equipe, para o elenco voltar a gravar a novela. Teve um evento com o próprio Tarcísio Meira, eu acho que ele não se aguenta e fala, eu não entendo porque ainda estamos aqui gravando essa novela. Quando vem, né, do Tarcísio Meira, um ator mais velho, sabe aquela coisa que te faz, inclusive, acordar exatamente o que estamos fazendo aqui, mas nós não tínhamos escolha.
De Corpo e Alma fez 2 homenagens a Daniela Pérez. A primeira foi ao ar no último capítulo em que uma cena gravada por ela aparece, em 19 de janeiro de 1993. No final desse capítulo, depoimentos do elenco foram exibidos em homenagem a Daniela. E a segunda foi ao ar no último capítulo da trama, quando uma carta escrita pela Glória para a filha é lida pelo ator Stênio Garcia. Você já deve ter ouvido por aí que essa novela jamais foi e jamais será reprisada porque a Globo fez um acordo com a Glória Pérez em respeito à memória da Daniela. Mas a verdade é que nunca nem a Globo e nem a Glória se posicionaram publicamente sobre esse assunto. Essas informações vêm de várias e várias fontes dentro da emissora, mas nunca foi confirmada. Uma informação que é pouco citada quando se fala desse assunto é que se a Globo tivesse que exibir de fato a novela de novo, eles teriam que pagar direitos de imagem pro assassino da Daniela que aparece no começo da trama, o que não é uma coisa que a sociedade deseja definitivamente. Outra informação pouquíssimo divulgada é que em maio de 2000, a emissora solicitou pro Ministério da Justiça a liberação da novela pro horário da tarde, do Vale a Pena Ver de Novo. Essa é uma atitude de praxe quando as novelas das 9 vão ser ali reprisadas no horário da tarde, porque o horário da tarde tem classificação livre, então elas precisam ser adequadas. Então isso é a prova de que uma reprise nesses 30 anos foi sim cogitada pela emissora em algum momento. Mas a ideia foi arquivada, todos acreditamos, por causa desses motivos aqui que eu citei pra vocês, que não são nada menos do que justos. Depois não teve nenhum registro sobre nenhuma ideia de reprisar a novela de novo, nem no Globoplay, nem no Canal Vivo. Pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer pra você que veio aqui querendo saber mais sobre a novela, que provocou os bastidores, que provocaram o caso Daniela Pérez, eu gostaria de dizer uma coisa. A tragédia que tirou a vida dessa moça diz mais sobre os assassinos do que sobre ela, e às vezes a gente esquece disso. A Daniela era uma jovem carismática, uma atriz talentosa, um talento em ascensão, que vinha ganhando inclusive o nome de namoradinha do Brasil na época. Era uma dessas raras atrizes que misturava dança e interpretação aos olhos do público, e por causa de todos esses motivos tinha uma imagem muito associada à alegria. Qualquer coisa sombria e brutal que tenha cruzado o caminho dessa menina, encerrando injustamente a trajetória dela, não deve ser maior na nossa memória coletiva do que o seu brilho, a sua dança e o seu talento. É isso, eu fiz esse vídeo porque vocês pediram, então eu quero saber se todas as dúvidas que vocês tinham foram respondidas sobre De Corpo e Alma. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, pode colocar nos comentários, porque eu normalmente respondo todos na hora. Até mais!